Amém. Nosso evangelista, o momento então é seu, né? E, por favor. Muito grato. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus por essa graça de podermos estar juntos, podermos estar reunidos para falarmos de um tema tão importante, de um tema tão atuante também. O nosso tema para o seminário é Seminário de Intercessão e Cura. Nossos agradecimentos vão também para a missionária e todo o grupo que organiza a plataforma da família reunida na palavra. Deus seja louvado e Deus possa duplicar bênçãos na vossa vida. Creio que Ele será longânimo e continuará sendo na vossa vida. Obrigado. Eu queria convidar os irmãos para rapidamente passarmos para o nosso seminário e convidar temos ali um apontamento, uma caneta, um lápis, um papel, um cadernozinho para irmos fazendo alguns apontamentos. Assim também na quinta-feira podemos ter tempo para algum diálogo querendo o Senhor. Amém? Sem demoras, sem delongas, convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias. Penso que tem as Bíblias aí próximo. No livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 ao versículo 31. Ezequiel 22, 30 e a 31. Capítulo 22, versículo 30 a 31. E assim diz a palavra do Senhor. Busquei entre eles um homem que tapasse o murro e que se colocasse na brecha perante a mim a favor desta terra para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Uau, que palavra! Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação com fogo do meu furor e os consumi, fiz cair sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças e te louvamos por teu amor. Nós oramos como o Senhor nos ensinou na oração dominical. Venha o teu reino, Senhor. Estabeleça teu reino santo, teu reino espiritual e toma posse, Senhor, deste momento, deste lugar em que estou, em que estão os meus irmãos. Toma posse, Senhor, da rede, da internet. Pai, Senhor Jesus, que teu reino, Pai, esteja dirigindo, que toda a oposição do diabo, Pai, não tenha poder, não tenha prevalência, pois a tua palavra diz que em ti há o poder e a glória. A tua palavra diz que um confio em carros, em cavalos, nós, porém, fizemos menção do teu santo nome, a Jesus, o único nome pelo qual todo joelho se dobra, toda boca confessa que o Senhor é Deus. Gratos estamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos Amém. irmãos, nós vamos seguir um pequeno sumário. E o nosso pequeno sumário tem 5 pontos. O primeiro ponto é a necessidade da intercessão. Será que a intercessão é necessária? Sim ou não? Se calhar já nos perguntamos por quê, para que precisamos de intercessão? Será que a intercessão é necessária? Primeiro ponto. Segundo ponto, conceito e estrutura da intercessão. Na verdade, o que é intercessão e como é que ela está estruturada? Segundo ponto. Terceiro ponto, 7 marcas e sinais, ou 7 marcas e sinais de um intercessor. O intercessor tem marcas, tem sinais, é possível nós compreendermos, divisarmos que aquele irmão, aquela irmã é uma intercessora. Se calhar para nós não é tão importante ver isso, mas para Deus, será que tem como Deus finalizar
tem como Deus marcar, há ali requisitos, há aspectos, há pressupostos de um intercessor. 7 marcas de um intercessor será o nosso terceiro ponto. O nosso quarto ponto será ministério espiritual da intercessão. Ministério espiritual da intercessão. Lembrando que a palavra ministério, ela significa serviço espiritual da intercessão. E o nosso quinto ponto e último, intercessão e cura. Mas lembrando que temos 2 dias e vamos trabalhar nesses 2 dias, vamos trabalhar hoje nos 3 primeiros pontos: necessidade de intercessão, conceito de intercessão e sinais ou marcas do intercessor. Ministério, intercessão e cura, vamos trabalhar na quinta-feira. Amém? Deus seja louvado. E para ganharmos tempo, vamos passar já no nosso primeiro ponto, a necessidade da intercessão. Será que a intercessão é necessária? Me pergunto, e se calhar o irmão pergunta a si mesmo, é necessária a intercessão? E vimos aqui no livro de Ezequiel 22, 30 e 31, há 2 palavras que chamam-nos a atenção. A primeira palavra é brecha. No versículo 30, a Bíblia diz que Deus buscou entre eles, entre o povo, e essas são as palavras do profeta Ezequiel, que ele está profetizando numa época em que o povo se afastou de Deus. Lembrando que estamos nos anos 593 a.C., e o profeta está a profetizar, e nós estamos num período dos reinos divididos, Judá de um lado, Israel, norte do outro lado, e o profeta Ezequiel está a profetizar o reino de Israel, porque eles não guardaram as muralhas do reino. E quando a Bíblia fala em brecha, está a falar de uma fenda, e os irmãos vão se lembrar bem que o povo de Deus e muitos povos antigos construíam as suas cidades em volta de grandes muralhas, e sempre que com a invasão inimiga aquela muralha fosse ferida e houvesse uma passagem que pudesse dar acesso aos inimigos, aquela parte era uma parte vulnerável, e essa parte chamava-se brecha ou fenda. Então, no sentido espiritual, o que acontece é que na casa de Deus, Deus reclama que ele não consegue proteger a casa porque é uma brecha e ninguém há que se coloque na brecha. Amém? Ninguém há que se coloque naquela fenda para impedir a entrada. No fundo, Deus está carente, está precisando de pessoas que se coloquem naquela parte vulnerável da muralha. E no versículo a seguir, a Bíblia diz que Deus derramou-se de indignação. E aqui a palavra indignação quer dizer uma expectativa frustrada, ou é uma expectativa que, na verdade, Deus estava à espera. Deus queria que aparecessem pessoas para tapar. E ele ficou indignado. E aqui nos leva a refletir na revelação desse texto do profeta, que Deus do seu trono, ele está à busca, ele está à procura de intercessores. A intercessão é uma necessidade urgente da igreja. E vê o que acontece no livro de Gênesis 2:15. A Bíblia diz que Deus criou, e aponta esse texto, sublinha o texto de Gênesis 2:15. Deus criou o jardim e deu ao homem para cuidar, para cultivar e para guardar. A palavra guardar aqui quer significar, quer simbolizar proteção. Quer dizer que o homem era o atalaia, era o protetor do jardim, tudo que tivesse lá. É o homem que Deus deu esse poder para guardar e para ser o intercessor. Mas em Ezequiel, Deus está a reclamar que não apareceu nenhum homem que se colocasse na fenda, na brecha. Meu Deus, há aqui uma preocupação no coração de Deus.
Vou fazer uma paragem e vamos ver o que acontece também com Jó. A Bíblia diz no livro de Jó 16, 21, sublinha também esse texto, Jó 16, 21, Jó está numa condição deplorável. Jó está a ser agredido no seu patrimônio, na sua família, ele perde o seu patrimônio, perde a sua casa, perde a sua família, perde todos os seus bens. E ele está numa condição que no hebraico se diz balá, que significa que uma pessoa está numa condição de carência extrema, e ele começa a definhar, começa a emagrecer, começa a entrar numa alta depressão, e Jó está a entrar nessa alta depressão. E no livro de Jó 16, 21, ele diz: quem é que se pode colocar como meu intermediário diante de Deus e diante dos homens? Jó manifesta a necessidade de ter um intercessor, alguém que se colocasse diante, por intermédio, para falar com Deus. Em outras palavras, Jó está a dizer: quem pode apresentar a minha causa ao Senhor? Quem pode falar da minha justiça ao Senhor? Quem poderá apresentar a minha justiça ao Senhor? Amados, Deus seja louvado por essa palavra. Vamos parar para fazer um pequeno resumo. Nós estamos no primeiro ponto, e o primeiro ponto do nosso seminário é a necessidade da intercessão. E vimos que a intercessão é uma necessidade urgente de Deus. É uma necessidade urgente de Deus. Eu quero partilhar com os irmãos muito rapidamente uma experiência. Antes de me casar, a minha esposa, ela me ofereceu uma mascote de ouro e ela me ofereceu com muito carinho. Na altura ainda éramos namorados, noivos, e eu não dava muita importância a ouro. Para mim não era tão importante, e eu guardei no bolso, fui ao mercado e fui assaltado, levaram a mascote. E quando eu fui explicar à minha esposa, hoje minha esposa, na altura noiva, quando eu fui explicar, ela ficou muito triste, e o que ela disse: olha, você parece que não está a dar importância ao nosso relacionamento, o nosso relacionamento não é assim tão importante. E eu fiquei apavorado com aquelas palavras, porque eu dava muita importância, só não estava a dar importância ao presente que ela me tinha dado. E aí eu consenti que sim, ela tinha razão. Passado algum tempo, ela ofereceu-me um relógio muito bonito, e eu andava com aquele relógio e louvava e agradecia pelo relógio, porque era muito bonito o relógio. Certo dia eu estava andando num táxi e por algum momento eu ia mexendo com o relógio, e quando desci do táxi já não tinha o relógio no pulso. Meu Deus! E agora, como é que eu vou explicar à minha amada noiva que perdi o relógio? Já tinha perdido a mascote, agora o relógio, meu Deus! E eu fiquei apavorado, fui para casa muito triste, fui para casa dilacerado, porque não sabia que palavras. Então decidi orar, e ajoelhei, comecei a orar, pedi a Deus as melhores palavras para ensinar, para falar, para explicar, para se justificar. Talvez encontrar o relógio, mas era muito difícil, porque foi perdida de um táxi, e era difícil encontrar aquele táxi. Até tentei, mas não conseguia, e tinha o coração profundamente abatido, e não sabia que palavras trazer para minha noiva. Meu Deus! E naquele momento o Senhor começou a me revelar a sua palavra. Aleluia. Eu muitas vezes ia pregar, ia falar, ia orar para muita gente e pregava a palavra, mas não tinha noção da necessidade do chamado. Quando Deus te chama para uma missão, é porque há uma necessidade divina. E Deus começou a me revelar assim: olha, estás triste por causa do relógio, porque perdeste um relógio. Imagina eu, Deus,
quando perco uma alma, quando perco uma pessoa, meu Deus, aquilo tocou profundamente o meu coração. Eu estava a sentir o que é perder um objeto, e Deus estava sentindo o que é perder uma pessoa, uma alma. E aquilo tocou profundamente o meu coração. Naquele dia eu disse, não, Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou pregar a tua palavra, eu vou insistir fazendo aquilo, porque é uma necessidade, gente. Porque o Senhor está com o coração dilacerado quando existem almas se perdendo e eu chorando pelo relógio. Naquele dia eu levantei e disse, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, vou pregar a tua vontade. E aí eu vi o milagre de Deus. Quando eu abri a gaveta da minha casa, dentro da gaveta estava lá o relógio. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que graça, Senhor! Lá estava o relógio que o Senhor mostrou que não existem almas perdidas que não podem ser alcançadas. Aleluia! Deus é poderoso. Aí eu coloquei no meu coração a necessidade de buscar esse Deus e fazer a vontade dele. A necessidade para intercedermos a almas que estão sendo perdidas. E Deus está a chamar pessoas, Deus está a chamar o irmão, a irmã como intercessor. E a pergunta que não se quer calar é se o Senhor está a chamar pessoas, por que Deus não pode intervir diretamente? E muitas vezes nós nos perguntamos por que Deus deixou que acontecesse isso com o irmão? O irmão era saindo da rua, foi assaltado. Por que Deus permitiu que aquele tivesse acidente? Por que Deus permitiu aquele incidente, aquela morte? Por que Deus permitiu? Os descrentes fazem essa pergunta, mas eles não conhecem o texto bíblico de Salmos 115, versículo 16. Sublinha bem esse texto. Salmos 115, versículo 16. A Bíblia diz que a terra, atenção, irmãos, a terra, o Senhor deu aos homens e os seus pertencem a Deus. A terra pertence aos homens, ou seja, é o homem que tem autoridade sobre a terra. Para agir na terra é preciso ter corpo físico, para agir na terra. E para agir no céu é preciso ser espiritual, é preciso ser espírito. Então o próprio Deus deu poder ao homem para agir na terra. Por isso a Bíblia diz que a terra deu aos homens, para os homens comandarem, e os seus é do Espírito. Agora, tem uma reflexão que precisamos fazer. Em Jó 1:7, a Bíblia diz que Deus chama os anjos, e está aí o diabo também, e Deus pergunta ao diabo, pergunta a Satanás, aonde que ele estava. E na Bíblia King James é interessante, porque ele diz que a resposta do diabo foi de ir e vir, de andar para cima e para baixo. Não, mas espera, o diabo é espírito. Como é que ele vai e vem, anda para cima e para baixo? Meu Deus, ele fica a fazer banga, ele vai fazendo banga, e vai dizendo, Deus, eu vou para a terra, eu desço da terra, eu subo para os céus, eu ando aqui, a terra é minha casa. E aí Deus, muito orgulhoso, ele apresenta pelo menos um filho. Ele diz, eu também vou à terra, eu também desço a terra, por causa de Jó. Aleluia.
A Bíblia diz, Salmos 115, versículo 16, céus, espírito, terra, homens. Mas o homem pode autorizar a entrada dos espíritos. Por isso é que o diabo está a dizer que ele entra com facilidade, ele sobe e desce, ele passeia sobre a terra. Então, quando alguém está a passar por uma situação, Deus anuncia, revela ao intercessor para que esse o convoque, esse invoque o seu nome, para que ele se aproxima. Tiago 4:8, sublinha esse texto. Tiago 4:8. Aconchegai-vos a Deus, aleluia. Achegai-vos a Deus, para outras Bíblias. Achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Aleluia. É o intercessor que chama pelo Senhor, para que o Senhor tenha legitimidade para intervir na causa do irmão que está ao lado. Porque o diabo é sempre convocado, ele até passeia, anda, vai e vem, ele está com banga, ele faz muita banga, ele está acima, abaixo, ele é espírito, mas há um corpo que o chama a toda hora. Por isso, eu digo aqui e proclamo na palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, que há uma necessidade do céu para que haja um intercessor. Não é nenhuma banga das igrejas, é uma necessidade para que haja autoridade da presença de Deus aqui, nessa terra. Amém. Segundo ponto, conceito de intercessão e a sua estrutura. Existem vários tipos de oração, mas nós estamos a nos cingir numa oração específica, que é a oração de intercessão. O que é oração de intercessão? Numa linguagem simples, a oração de intercessão é a oração pela qual uma pessoa ou várias pessoas se colocam no lugar da outra pessoa. Em outras palavras, essa pessoa assume as lutas, assume as batalhas, assume as guerras de outra pessoa. A guerra não é dela, mas ela assume essas lutas, essas batalhas. No grego, na língua grega, intercessor se diz parakletos. Parakletos é uma espécie de advogado, é uma pessoa que vai levar a outra para uma audiência com o rei. E essa pessoa leva a outra para essa audiência com o rei. Ela leva a pessoa diante do juiz. E ela se coloca ao lado da pessoa. Lembrem quando falamos em Ezequiel? Quando falamos em Ezequiel, há uma fenda e há uma vulnerabilidade. É que essa pessoa que é preciso interceder por ela, ela está vulnerável, porque está a passar por uma provação, ou porque caiu na tentação. E lembre, irmãos, quando nós passamos por uma provação, não é Deus nos testando, é o diabo, é o Satanás, querendo nos colocar contra Deus. Porque nós começamos a perguntar, por que eu? Por que eu? Por que eu? E Deus permite que nós passemos por aquela provação. Então, a pessoa está fragilizada. Quando passamos por uma tentação, é diabo, é o Satanás, colocando Deus contra nós. Na provação, nós contra Deus. Na tentação, Deus contra nós. Mas quer que seja a tentação, provação, quer seja a pessoa esteja a passar por uma situação por obediência, porque se olharmos para a vida de Jó,
vamos ver que Jesus está a passar por dificuldades por causa da obediência. Mas vamos ver o filho pródigo, está a passar por dificuldades por causa da desobediência. Por isso é que o intercessor tem que saber como orar. Porque há dificuldades que uma pessoa está a passar, não é por causa da obediência, é por causa da obediência. E eu costumo dizer, não se pode confundir sofrimento. Quando alguém está a passar por desobediência, a intercessão é para o arrependimento. Quando alguém está a passar por uma dificuldade por causa da obediência, a intercessão é para o fortalecimento da fé, para que Deus fortaleça a fé, para que ele não possa cair. E nós vimos em Jó 16, 21, que ele está à procura de um intercessor, de alguém que pudesse apresentar sua causa, porque ele está enfraquecido. Meu Deus. Aleluia. Então, a intercessão, o conceito de intercessão é uma pessoa ou várias pessoas a orarem pela causa alheia. Elas não estão a orar por sua causa, elas estão a orar por uma causa que é alheia, mas é alheia aos nossos olhos, mas é uma causa de Deus, por isso é que ele coloca no nosso coração. E aí vem o Paracletos. O Paracletos é um advogado, é o mediador, é o intermediário que aparece para intervir nas nossas fraquezas. Então vamos falar na quinta-feira sobre o ministério. Deixa só aqui adiantar que a intercessão começa dos céus. Jesus, Deus, Espírito Santo, o homem na terra recebe a vontade de Deus para interceder. Por isso é que algumas pessoas, você está dormindo bem, o sono está bom, mas a dado momento começas a perder o sono, e agora o Senhor está dizendo, levanta, e você está cheio de sono, mas tem que levantar em obediência ao Senhor, e agora o Senhor está dizendo, começa a interceder a favor do irmão Antônio, meu Deus, aleluia, e você não sabe o que está a passar com o irmão Antônio, e você começa agora a orar, a interceder por ele, a louvar pela vida dele, a engrandecer. Na verdade, Deus ama tanto o irmão Antônio, mas precisa agora de legalidade, de legalidade para intervir na vida dele, porque ele está a ser afligido, ele está fraco, ele está enfraquecido, há uma brecha na vida dele, e o diabo está a usar essa brecha, e é preciso que alguém se levante, toma o poder e a autoridade para fechar essa brecha. Mas às vezes nós não sabemos como orar, mesmo intercessor pode estar a orar e não está a usar a palavra certa. Por isso é que a Bíblia diz que o Espírito Santo também é nosso intercessor, que intercede por nós nas nossas fraquezas. Veja aí, nas nossas fraquezas, Romanos 8, 26, ele intercede nas nossas fraquezas, sublinha isso, nas nossas fraquezas, e leva os seus com gemidos inexprimíveis. E encontra ao lado do Pai, Romanos 8, 34, Jesus, que ele morreu, ele foi dado poder para ser o nosso intercessor direito. Senhor, eu sei que ele não merece, mas eu venci, por isso em meu nome pode abençoá-lo. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus. Às vezes levamos tempo para perceber isso, parece uma repetição em vão. Eu oro em nome de Jesus, porque se fosse em nome de Xadu não seria nada. Tem que ser em nome de Jesus, porque ele venceu. E ele foi até o Hades, até a morte, tentou acorrentá-lo. Por isso é que Paulo diz, morte, onde estão os teus argrilhões? Onde estão as tuas correntes? Nem a morte conseguiu segurar o nosso Jesus. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Aleluia. Estamos no segundo ponto.
o conceito de intercessão e a estrutura. O conceito da intercessão, ela tem uma estrutura que abarca 2 pontos. O primeiro ponto é o confronto e o segundo é o encontro. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você precisa ter uma audiência com o diretor da empresa. Você é um simples empregado e chega e quer ter uma audiência porque há uma questão que lhe preocupa e estás aflito e queres ter uma audiência com o diretor da empresa. E a primeira coisa que você encontra é um confronto com a secretária. O chefe não está, tem que marcar a audiência. E você não sabe como passar pela secretária. E acontece muitas vezes a secretária tentar dar volta, meu Deus. E você tenta o primeiro dia, não consegue, tenta o segundo dia, não consegue. Então aparece uma pessoa que diz assim: eu sei como te colocar na sala do diretor, e consegue apanhar a secretária distraída, porque você, por tuas forças, não está a conseguir. Então ela consegue apanhar e te coloca. Ela faz um confronto com a secretária e te coloca na sala do diretor, que é o segundo ponto, o encontro. A intercessão tem 2 pontos, tem duas partes, o confronto e o encontro. Esse exemplo foi muito simples, foi muito saboroso. Espero que os irmãos tenham saboreado desse exemplo. Agora vamos voltar à Bíblia. E quero vos levar a um confronto que Davi tem com Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42 e seguinte. Davi, ele vai visitar os seus irmãos na frente do combate, leva comida, e quando ele chega lá, encontra todo mundo apavorado. Havia uma grande fraqueza no exército de Deus, ninguém estava a conseguir combater Golias. A Bíblia diz que eles ficaram 40 dias, 40 noites, sem conseguir enfrentar o exército dos filisteus, porque sempre que tentavam aparecia Golias e todos recuavam apavorados. E Davi chega ali e diz: eu vou enfrentar. Davi era o intercessor deles, porque se colocou na batalha que não era dele, interferiu naquela batalha por amor ao povo, por amor ao seu povo, por intenção de Deus. Então Davi se coloca naquela batalha. A Bíblia diz que Davi chega até em frente do gigante Golias. Golias sai, viu uma criança, chateia-se, chama ela até de cão e vê que o que Golias faz é um confronto. Golias se apercebe, e o espírito que tem em Golias se apercebe que aquele miúdo não é um miúdo qualquer. Então ele não ataca logo de primeira, não ataca no físico, ele começa a atacar no espiritual. Por isso é que ele diz: eu te amaldiçoo em nome dos meus deuses. Então sempre que estamos na intercessão, há um confronto espiritual. E o confronto espiritual ele começa na palavra. E do outro lado, quem está a provocar aquilo começa a ministrar os deuses deles. E aparece agora Davi, tu vês com espada, com lança, eu porém venho em nome do Senhor. Davi, antes de lançar a sua física, primeiro começa a confrontá-lo pela palavra. É um confronto espiritual. E quando ele vai no físico, aleluia, a vitória estava ganha. Então, quem sabe que é intercessor deve lembrar que vai fazer um confronto primeiro, para depois levar aquela pessoa com quem que ele está a interceder por ela e lhe apresentar diante do rei. Senhor, está aqui, ajuda essa causa. Vai passar primeiro por um confronto. Eu estou a trabalhar fora de Luanda e vivo próximo de um hospital. Numa noite, o Senhor me levou a orar pelos os doentes que estavam no hospital. Uma oração simples. Senhor, ora também pelos doentes. E naquele momento eu estou a orar pelos doentes, a interceder pelos doentes.
e o Senhor me leva numa revelação, e eu já estou a ver demônios cercando o hospital. E quando eu comecei a orar, eles pararam, todos os que estavam fazendo, e se voltaram contra mim, e começaram a vir em grande legião contra a minha casa. E eu fiquei apavorado em primeira instância, mas lembrei que a minha casa é protegida pelo sangue de Jesus. E a partir dessa palavra, eu vi todos os demônios caindo, batendo sobre a parede da minha casa e batendo sobre a parede da minha casa. Glorifiquei muito o Senhor naquela noite. Aleluia. Louvei muito o Senhor naquela noite. Quem vai batalhar pela causa do outro tem que lembrar que há um confronto antes do encontro. Mas não tenha medo, porque o Senhor é conosco e nada temeremos. Já dizia Davi. Glória a Deus. Segundo ponto. Terceiro ponto e o último ponto. O nosso terceiro ponto é, ou são, as marcas. E aqui apresentamos 7 marcas. 7 marcas. Ou 7 sinais. No grego, a palavra sinal escreve-se Semeon, S-E-M-E-N-O, Semeon, que significa sinais de identificação. Nós vimos aí a palavra em Marcos, nos últimos capítulos, a Bíblia diz: esses serão os sinais que acompanharão aqueles que creem. A Bíblia tem vários exemplos em que ele fala de sinais. Mas aqui especificamente para o intercessor, nós queremos chamar sinais específicos, são vários, mas elencamos pelo menos 7 sinais. São 5, mais 2, são 7. O primeiro sinal que queríamos partilhar com os irmãos é que o intercessor tem de receber o batismo do Espírito Santo. Amém. No domingo, um jovem chamou-me e fez-me perguntas sobre o batismo da água, batismo do Espírito. E eu comecei a responder assim: meu caro jovem, quando nós nos convertemos no Senhor, nós nos alistamos para um exército, nós recebemos o batismo do arrependimento, nós nos alistamos para um exército. Não é possível alguém que está alistado no exército e vai combater. Primeiro você precisa receber algum treinamento e finalmente você jura a bandeira e finalmente entrega uma arma. Te colocam numa área específica, amém? Te colocam numa área específica, você vai ser da infantaria, artilharia, vão te colocando cada um em uma área específica e te dá uma arma. E cada um recebe uma arma. A Bíblia diz no livro de Atos 19, e o livro de Atos 19 é um texto que eu tenho muito carinho, muito gosto em ler esse texto bíblico. Atos 19. A Bíblia diz que Paulo, saindo da igreja de Corintos, cheio de ânimo, uma igreja já estava preparada, mas ele disse: não, agora sai daí e vai se abrir outra igreja. Por isso é que Paulo é apóstolo, porque o apóstolo tem que fundar a igreja. E Paulo sai e vai para Éfeso, encontra lá alguns irmãos que já tinham recebido o batismo da água, o batismo do arrependimento. Eles eram irmãos que estavam dispostos a servir, mas eles não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Eles estavam alistados para a causa, mas não tinham armas para combater. Sem Espírito Santo, você não tem armas para combater. Então a Bíblia diz que Paulo impôs-lhes as mãos e eles foram batizados pelo Espírito Santo. Muitos irmãos, e vimos ali no livro de Atos, Pedro, João, a pregarem, aqueles irmãos que só de ouvir a palavra de Deus, eles eram batizados pelo Espírito, porque o Espírito Santo batiza como ele quer. Basta encontrar uma alma sedente, uma alma disponível de eu receber, ele batiza. Então, o intercessor
tem que ter recebido o Espírito Santo na sua vida. Ele tem que ter vivido com o Espírito Santo. Ele tem que ter o testemunho, o penhor do Espírito Santo sobre a vida dele. Porque senão não consegue receber a revelação de Deus. A Bíblia diz no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. E eu faço esse paralelismo para falar do dia do Pentecostes. Porque os discípulos todos tinham recebido a palavra, tinham recebido Jesus, eles tinham recebido o arrependimento. E é isso, teologicamente, chama-se a glória da primeira casa. A glória da primeira casa. O Espírito Santo estava a falar sobre eles de forma muito poderosa. Fiquem aqui, ouvem a palavra do Mestre. Mas havia algo mais, que no passado chamava-se unção, que era reservada única e exclusivamente para o profeta, para o sacerdote e para o rei. Mas agora Jesus está a dizer, e Ageu explica que há de ser, Joel explica que há de ser, que no último dia derramarei o meu Espírito sobre todos. Amém. E Ageu, o profeta Ageu está a dizer, Ageu 2:9, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Meu Deus, aleluia, Deus seja louvado. Eu recebo essa palavra, eu recebo com muito gosto. Eu quero estar cheio dessa glória da segunda casa, Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da última casa, e a última casa será maior do que a primeira, meu Deus. E aí, quando eles recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a ministrar e começa a ungí-los, e eles vão andando, aceitando, deixando ser cheios do Espírito. O Espírito começa a agir sobre eles. E nós vimos no Atos 19, apóstolo Paulo já não é a mesma pessoa que saiu de Coríntios, ele agora está batizado no Espírito. A Bíblia diz que ele agora recebeu uma graça de intercessão. O intercessor, pelo batismo do Espírito Santo, recebe uma graça, uma unção de intercessão, um poder especial. A Bíblia diz, nesses mesmos capítulos, versículos do 8, 9 e seguinte, a Bíblia diz que Paulo, através de Paulo, começou-se a fazer milagres extraordinários. Na Bíblia King James fala milagres especiais. Aleluia. Era uma graça tão poderosa na vida dele. Era a glória da última casa sobre o coração dele. Era algo extraordinário que Deus fazia na vida de Paulo. Então, o primeiro sinal que vimos no intercessor é a graça, é a unção por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo ativa o dom que há em nós. E esse dom se manifesta através da oração, através da intercessão, há um poder milagroso. Na semana passada, uma mamã veio ter comigo e disse, eu estive fora a fazer tratamentos, e enquanto fazia tratamentos, eu até fui só para fazer um check-up, e quando cheguei lá, já tinha que fazer uma operação, depois da não era uma operação, já eram 2 operações. E foi uma fase que ela recebeu uma notícia desagradável de Angola, onde ela estava, e ela, por causa daquela notícia e as operações que ela tinha que fazer, porque ela é mãe, e ela começou a pensar, se eu morrer, ela começou a enfraquecer, com quem vão ficar os meus filhos, quem vai cuidar, entrou em depressão, fora dos familiares, distante, entrou em depressão, ficou internada, não conseguia orar, não conseguia fazer nada. Os irmãos estão distantes, ninguém sabe de nada, e ela está em depressão, não consegue orar, não consegue amar, não consegue fazer nada. Até que um dia ela diz que tem um sonho,
Ela diz, irmão Xadu, o irmão apareceu no meu sonho. Disse, uau, o irmão apareceu no meu sonho a orar por mim. O irmão e mais alguém apareceram, começaram a orar. Começaram a interceder por mim, a interceder muito fortemente, a interceder por mim. Naquele momento, eu levantei da cama, eu que estava em depressão, levantei e comecei a orar. Aquilo foi a minha cura. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Até onde vai a oração do intercessor? Até onde vai a graça do intercessor? Segundo ponto, o intercessor é uma pessoa de autoridade. Quando Deus te chama para a intercessão, Ele te investe de autoridade. Mateus, olha aí, Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. A Bíblia diz que o Senhor nos dará o poder. Aquilo que nós ligamos na terra estará ligado no céu. Aleluia. Aquilo que nós desligamos, sabe, pactos feitos pelo diabo, amarrados de gerações. A Bíblia diz: se duas pessoas, se dois intercessores se juntarem, 3 intercessores, 4 intercessores, Deus estará no meu dedo. Aleluia. E aquilo que vocês desligarem, estará também desligado nos céus. Não há mundo espiritual que se pode conter com a imposição, porque a Bíblia está a dizer que vai descer o reino de Deus naquele lugar, é o estabelecimento do reino de Deus naquele lugar, e tudo que é trevas, ele vai ter que se opor, vai ter que sair, porque há uma oração de autoridade. Em Lucas 13, 10 a 17, sublinhe esse texto. É um texto bíblico que nós usamos pouco. Jesus vai à sinagoga, e é importante aqui, já que estamos no seminário, dizer que sinagoga não é bem o templo. Sinagoga era um local nos bairros que se usava para estudar a palavra, porque o povo, quando foi exilado, não tinha tempo na Babilônia, não tinha tempo para adorar, então começaram a criar pequenos templos, pequenas comunidades para se juntarem, para orarem, para adorarem. E quando voltaram do exílio, ficou com o hábito. Então, as sinagogas não eram o templo, eram lugares que eles se juntavam para partilhar ao sábado a palavra, quando não era possível se juntarem todos no templo. Jesus está na sinagoga e entra uma mulher. Jesus para tudo o que está a fazer, olha para aquela mulher, e a Bíblia diz que aquela mulher padecia 18 anos com uma enfermidade. Vamos falar disso mais na quinta-feira, sobre enfermidades espirituais. E aquela mulher tinha uma enfermidade espiritual. A Bíblia diz que tinha um demônio sobre ela que lhe fazia ficar encurvada. Aquela mulher não tinha marido, não tinha honra, ninguém podia lhe admirar. Aquele demônio lhe tirou todo o prazer de viver, todo o prazer de estar, e o demônio lhe encurvava, ela andava praticamente curvada. E era uma mulher, a Bíblia não diz quantos anos tinha, mas era uma mulher que tinha muito para fazer. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus é um intercessor, ele usou a autoridade, ele teve compaixão daquela mulher, ele não quis saber que era Shabat. E era Shabat, era sábado. Não se podia fazer nada no sábado. E todos começaram a ver Jesus a ensinar e parou. E ele usou a autoridade e disse naquela mulher que estás curada. Era a autoridade de Jesus. E naquele momento o demônio se retirou daquela mulher. Jesus foi e colocou as suas mãos sobre aquela mulher. Ela voltou a ficar curvada. E aqueles todos, os fariseus, os dirigentes da igreja começaram a mas sábado, por que curou? Não tiveram compaixão daquela mulher. 18 anos
a frequentar a igreja. Há muitas pessoas que estão a precisar de uma oração de um intercessor, uma oração de autoridade, não é fora da igreja, dentro da igreja, para que a condição dela possa mudar. Segundo aspecto, autoridade. Terceiro sinal do intercessor, discernimento ou revelação. O intercessor, meus irmãos amados, o intercessor não é profeta. Ainda hoje me perguntaram, mas se eu tiver uma revelação de alguém, de uma coisa que vai acontecer, o que é que eu faço? O intercessor não é profeta, com certeza vai acontecer que a irmã Naya vai trazer alguém aqui para falar de profecias, mas eu só estou a falar de intercessão. O intercessor também recebe revelações, ele também recebe revelações do que vai acontecer, mas não é para anunciar, é para orar. Parece que essa é a tarefa mais dura, não é? Parece que é duro. E alguém me perguntou, mas vai acontecer isso? Será que eu não devo? Não, é para orar. A tua missão é orar, é interceder, é se colocar na brecha. E muitas vezes você vai visitar essa pessoa, essa família, e começas a orar, e ele próprio se revela, e ele próprio diz o que é que está a passar, e Deus confirma que aquela revelação que recebeste é uma revelação pura. Então, o intercessor tem que ter discernimento, e discernimento é capacidade de guardar segredo. Há coisas muito íntimas que Deus nos vai revelar, que se você andar para ir espalhar para todo mundo, olha, essa final o Senhor se afasta de você, você perde a graça, porque Deus quer alguém para confidenciar. O intercessor é alguém que Deus lhe vai confidenciar, como fez com Abraão. Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. O que achas, Abraão? E Abraão está a interceder por Sodoma e Gomorra, e Deus está a confidenciar. Que graça, que privilégio é confidenciar, ser confidenciado por Deus nos teus ouvidos, nos teus sonhos, nas tuas revelações. Que graça, que palavra. Há vezes que o intercessor é teimoso, Deus lhe revela, ele não quer. Então, muitas vezes vai acontecer que nós vamos sentir no nosso físico, a necessidade de interceder, no nosso físico. Uma vez ia para a igreja e começou a me sentir com necessidade de vômitos. Meu Deus. Foram segundos e passou. E quando cheguei à igreja, quase no fim do culto, saiu uma menina, levada pela mãe, passou muito mal no culto. Uma oposição grande do diabo sobre aquele culto. E ele sai a disparar sobre todo mundo, e os fracos, eles caem, os fracos se manifestam, e sai a disparar. E aquela criança foi levada para fora. Depois de algum tempo, eu fui ver o que se passava, e tinha lá uma criança muito febril, com sensação de vômitos, meu Deus. E eu lembrei-me que o Senhor já me tinha antecipado uma situação de vômitos, e eu pedi autorização à mãe, que se eu pudesse orar. É bom pedir autorização, porque quando nós oramos, o que o Senhor vai fazer, há movimentos que podem escandalizar, então pede já autorização, pelo menos oraste com autorização. E a mãe autorizou, e aí eu ajoelhei e comecei a orar com a menina, e o Senhor começou a ministrar uma cura tão forte para aquela menina, que ele, naquele momento, começou a suar. E quando dissemos amém, ela levantou e começou a sentir-se bem. Era uma oposição satânica naquele culto. E às vezes vamos sentir uma dor. E o Senhor te está a anunciar que tens que entrar em intercessão. Teu corpo está preguiçoso, é para ir orar. E aqueles intercessores que estão aqui nessa plataforma já estão a me compreender, sabem que é assim que funciona. Em nome de Jesus. Deus seja louvado.
Terceiro. Quarto, compaixão. O intercessor é um homem de compaixão, de amor. Eu vi apóstolo Paulo, em Efésios 3,14, muito doloroso, quando foi praticamente expulso de Efésios, e as pessoas começaram a desfalecer. Ele diz: por essa causa eu me ponho de joelho. O intercessor, quando recebes o Espírito Santo, recebes também o caráter de Deus, que é amor. E sem você saber, você já está, eu não consigo, não vou dormir sem orar por esse irmão. Eu tenho que, sem você dar conta, o amor de Deus está no teu coração. E você tem que interceder por aquelas pessoas. Aleluia. Quinto lugar, a fé. O intercessor é um homem de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, atenção, a fé não é cerrar os dentes. Eu tenho fé. Eu tenho muita fé. A fé não é isso. É que nós, seres intelectuais, nós esquadriamos estratégia e definimos um resultado. A fé é deixar o resultado na mão de Deus. Eu tenho muito medo, muitas vezes, de avião, de viajar de avião. E às vezes tenho que viajar de avião, etc. E aquilo é... E eu fico assim, meio agitado, quando vou viajar de avião. Mas quando entro no avião, eu ainda posso desistir. Então está no meu controle. Mas quando o avião levanta o voo, eu digo: Senhor, está no teu controle. Agora eu não posso fazer nada. É que quando você tenta controlar o incontrolável, porque meu bolso, o dinheiro está no bolso, vai conseguir, e quando o dinheiro acabar, quando tudo acabar, o que está para ir à frente? Se você tentar controlar, vai entrar em desespero. Por isso é que a fé é deixar na mão de Deus o incontrolável. Deixa na mão de Deus. Deixa que Deus resolva. Aqui, eu não tenho controle. É contigo, Senhor. Amém. Quinto aspecto. Sexta marca, e já só falta uma para terminarmos: a santificação. A santificação. A santificação não pode estar fora do intercessor. O intercessor é um homem que se santifica, se santifica, se santifica. E a santificação é rejeitar o pecado, fugir do pecado, se afastar do pecado. A santificação é se colocar. A Bíblia diz em Hebreus 12:10, sem santificação não se pode se aproximar, não se pode agradar a Deus. Se queremos nos aproximar